Era o ano de 1887, e o sertão de Santarina, uma pequena cidade encravada no interior do Nordeste brasileiro, vivia ainda sob as regras duras do faroeste nacional. Aqui, a justiça era feita mais pela honra das famílias do que por leis escritas, e dívidas se pagavam com terra, gado ou, em casos extremos, com pessoas. O sol escaldante do fim da tarde tingia tudo de vermelho sangue, levantando poeira vermelha das estradas secas que cortavam o cenário árido. Foi exatamente numa dessas tardes que Lívia Sampaio, uma jovem de 22 anos de beleza melancólica, foi conduzida como parte de uma transação cruel. Lívia tinha olhos castanhos profundos, marcados por noites de choro silencioso, cabelos negros presos num coque simples e uma postura que misturava fragilidade e força teimosa. Seu irmão mais velho, um homem de rosto endurecido pela ganância e pela vergonha que ele mesmo projetava nos outros, segurava seu braço com firmeza enquanto desmontava do cavalo em frente ao portão da fazenda Pedra Brava. Não havia algemas, mas o aperto era suficiente para lembrar que ela não estava ali por escolha própria. Do outro lado do portão, surgiu André Valença. Aos 28 anos, ele era um homem imponente. Ombros largos moldados pelo trabalho pesado com o gado, braços musculosos cobertos por cicatrizes de cercas e touros bravos, barba por fazer que acentuava o rosto marcado pela solidão, e olhos verdes que pareciam carregar o peso de um mundo inteiro. André herdara a fazenda muito cedo, primeiro perdeu a mãe para uma febre, depois o pai num acidente com cavalo. Desde então, vivia isolado, afogando as mágoas no álcool e na rotina implacável do sertão. Naquela tarde, o cheiro de cachaça ainda pairava ao seu redor, ele segurava um cantil, tentando escondê-lo atrás da perna. O irmão de Lívia falou primeiro, com voz seca: "Aqui está o que lhe prometi, André. Minha parte do trato está cumprida. A honra da família está quitada." André piscou, confuso, o álcool nublando seus pensamentos. Olhou para a jovem que evitava seu olhar, os lábios tremendo levemente. "Eu aceitei a bebida no jogo da outra noite." "Não aceitei ninguém", rebateu ele, a voz rouca e lenta. O irmão soltou um riso amargo. "Já está feito. Você sabe como é nessas terras. Quando uma mulher envergonha a família, alguém tem que pagar o preço. Leve-a, cuide dela, faça o que quiser. Eu lavo as mãos." Lívia ergueu a voz pela primeira vez, trêmula mas decidida: "Eu não quero estar aqui. Mas voltar para casa não é mais opção." André passou a mão pelo rosto suado, tentando clarear a mente. Mesmo bêbado, uma parte dele reconhecia a barbaridade daquela cena. Ele encarou o irmão: "Isso não está certo. Ela é adulta, tem o direito de escolher a própria vida. Não é um animal de troca ou pagamento de dívida." "Pagamento." O irmão cuspiu as palavras, irritado. "Ela é o motivo da nossa vergonha." Rumores que ela trouxe para o nome Sampaio. Alguém tinha que resolver. "Você é homem sozinho, precisa de mãos na casa." Pronto, resolvido. Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da humilhação como uma faca no peito. André, porém, sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele odiava injustiças, especialmente contra quem não podia se defender. Após um silêncio tenso, pesado como o ar do sertão, ele disse apenas: "Entre." O tom não era de comando ou posse, era de responsabilidade relutante, de um homem que, mesmo embriagado, não conseguia compactuar totalmente com aquela crueldade. Lívia cruzou o portão sem olhar para trás. O irmão montou no cavalo e partiu, levantando uma nuvem de poeira que simbolizava o rompimento definitivo com sua vida anterior. Na varanda da casa grande, André largou o cantil na mesa com um baque forte, respirou fundo e virou-se para ela: "Eu não sei exatamente o que fizeram com você lá fora, mas aqui dentro ninguém manda na sua vida. Não precisa ter medo de mim." Lívia ergueu o olhar pela primeira vez, direto e cortante apesar das lágrimas contidas: "Medo eu já não tenho mais, seu André. Só não tenho mais lugar no mundo para chamar de meu." André ficou em silêncio, aquelas palavras ecoando em sua alma como um espelho da própria solidão. Ele conhecia bem aquela sensação de vazio absoluto. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas distantes, tingindo o céu de laranja e roxo,
duas almas profundamente feridas pela vida se encontravam por acaso, ou pelo destino. Nenhum dos dois imaginava que aquele acordo injusto seria o início de uma transformação profunda, que mudaria não só suas vidas, mas revelaria segredos guardados há anos em um cofre esquecido. Na manhã seguinte, Santarina acordou com o canto das cigarras e o cheiro de café fresco nas vendas. A cidade era pequena, mas os rumores corriam mais rápido que o vento do sertão. Na venda do velho Horácio, o ponto de encontro de todos, já se falava do acontecimento. Ouvi dizer que o André Valença recebeu uma mulher como pagamento de dívida, sussurrou uma comadre enquanto comprava farinha. Deus do céu, ainda acontece isso, respondeu Horácio, balançando a cabeça grisalha. Mas o André não é homem de aceitar esse tipo de coisa. Ele tem honra, mesmo bebendo demais. Do outro lado do balcão, dois peões cochichavam. A moça é bonita, dizem. Mas veio como castigo. A família Sampaio queria se livrar da vergonha. Santarina era assim, julgava rápido, perdoava devagar. Enquanto isso, na fazenda Pedra Brava, o sol iluminava a varanda ampla onde André tomava café sozinho, olhando o horizonte. Dormira mal, a consciência pesada pelo que aceitara na embriaguez. Lívia apareceu na porta da cozinha, hesitante, vestindo um vestido simples que encontrara no quarto de hóspedes. Bom dia. Posso ajudar em alguma coisa? Não quero ser peso morto. André a olhou com calma, sem o olhar turvo da noite anterior. Bom dia, Lívia. Você não precisa trabalhar nem hoje, nem amanhã, nem nunca se não quiser. Aqui você não deve nada a ninguém, e ninguém lhe deve. Ela torceu as mãos, nervosa, mas eu não quero ser um fardo. Preciso fazer algo útil. Fardo você não é. É hóspede, e hóspede merece respeito. Ele viu nos olhos dela uma força quieta por trás da tristeza. Naquele momento, chegou Dona Quitéria, uma vizinha idosa que fora amiga da mãe de André. Ela desmontou do cavalo com dificuldade e gritou da porteira, André. A cidade inteira tá falando que você recebeu uma moça como pagamento. Lívia se encolheu, sentindo os olhares invisíveis da cidade queimarem sua pele. André cruzou os braços, firme, recebi sim, Quitéria. Mas não aceitei por vontade. Estava com a cabeça ruim ontem. Ela fica aqui porque quer, não porque foi obrigada. Quitéria olhou Lívia com empatia genuína, não julgamento. Minha filha, não dê bola pra língua solta desse povo. Santarina vive de fofoca, mas ninguém sabe a dor que o outro carrega. E você, André, cuide bem dela. Sua mãe não gostaria de ver a Pedra Brava virar motivo de falatório ruim. Vou cuidar, prometeu André, a voz baixa mais sincera. A visita de Quitéria reforçou uma certeza em André. Se não tomasse as rédeas da situação, a cidade destruiria Lívia antes mesmo que ela pudesse respirar. Mais tarde, enquanto ajustava uma cela no galpão, Lívia comentou, o povo sempre vai julgar, né? Sempre, respondeu André. Mas Santarina não manda na minha fazenda, nem na sua vida. Ela sorriu levemente, surpresa com aquela proteção implícita. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre de escolha. Os primeiros dias foram de adaptação silenciosa e delicada. Lívia acordava cedo, observava os campos pela janela do quarto simples, tentando compreender como parar ali. André mantinha distância respeitosa, não por frieza, mas para não assustá-la. Numa manhã, o aroma de café fresco encheu a cozinha. Lívia preparou 2 xícaras e colocou na mesa de madeira antiga. André entrou, tirando o chapéu. Bom dia. Bom dia. Ela evitou proximidade, como quem aprendeu a se proteger. Ele sentou, percebendo o cuidado dela. Respirou fundo. Lívia, preciso falar sobre aquela noite. Eu estava bêbado, e não devia ter deixado seu irmão fazer aquilo. Aceitar, mesmo que só com silêncio, foi errado. Me arrependo. Ela pousou a xícara, olhando as próprias mãos. O que aconteceu comigo já vinha de longe, André. Você só estava no lugar errado. Mas agradeço por admitir. Mesmo assim, não quero que fique aqui por obrigação. Quando quiser,
Pode ir embora. Ninguém vai impedir. Voltar não é opção. Se permitir, fico até encontrar meu caminho. Fique o tempo que quiser. Como convidada, não como pagamento. Ela sorriu tímida. Faz anos que ninguém me dá escolha. Horas depois, no celeiro, André ajeitava ferramentas quando Lívia se aproximou. Tudo bem. Ele largou o martelo. Não sei lidar com isso. Ter alguém aqui, sabendo que foi machucada injustamente, me deixa perdido. Não preciso de proteção do passado. Preciso esquecer aos poucos. Posso ajudar? Não me trate como se eu fosse de vidro. Tentarei. André, homem que domava touros e enfrentava tempestades, aprendia uma coragem nova, há de ser gentil. À noite, no alpendre, dividiram um silêncio confortável, o primeiro que não doía para Lívia. Com o passar das semanas, gestos pequenos construíram pontes. Lívia caminhava pelos corredores como quem pede licença ao ar. André observava, tentando ler suas dores. Numa tarde quente, perto do poço antigo, ele comentou: essa água salvou muita gente na seca grande. Lívia murmurou: salvou muita gente, menos quem devia. Ele entendeu o recado oculto. Quando o balde escorregou, André segurou rápido, mas o movimento súbito assustou-a. Ela recuou, olhos arregalados. Calma. Nunca toco em você sem permissão. Desculpe, me assusto fácil. Medo nunca é culpa sua. Mais tarde, na estrebaria, ela perguntou direto: por que bebe tanto? Por que a solidão dói menos com a cabeça nublada? Você tem tudo aqui. Por que sozinho? Respeito não aquece a noite. Eu não tenho medo de você. Tenho medo da vida. O que ela te tirou? Confiança. Se quiser tentar de novo, comece comigo. Prometo nunca machucar. Obrigada por não desistir. Aquele diálogo foi virada. Algo crescia, sutil, forte. Lívia começou a ajudar na horta. As plantas reviveram sob seus cuidados, como ela própria começava a reviver. Peões notaram. João, o mais antigo, elogiou. A horta nunca esteve tão viva, Dona Lívia. André, vendo-a conquistar respeito natural, sentiu orgulho quieto. Mostrou-lhe outras tarefas, e num dia observando um bezerro nascer, ela disse baixinho: ninguém fica sozinho para sempre. A frase ficou em André como semente. Uma noite, André abriu o cofre do pai em busca de documentos. Um envelope amarelado caiu, carta do pai falecendo metade da fazenda e o colar da mãe para a mulher que transformasse a Pedra Brava em lar novamente. Ele guardou, não pronto ainda. Lívia viu a cena, aconselhou: não deixe o passado te acompanhar para sempre. Dias depois, Lívia desabou no terreiro ao derrubar um balde pesado. Chorou tudo que represara anos. André ajoelhou ao lado: você tem coragem demais. Não está sozinha nisso. Ela, perto de você, consigo respirar. Nas noites seguintes, conversas no alpendre curavam. Eu me importo com você, confessou ele uma noite estrelada. Por quê? Porque você merece. A proximidade crescia. Rumores na cidade mudavam, de julgamento para curiosidade respeitosa. Veio a tempestade brutal. Lívia arriscou a vida salvando um bezerro na lama. André correu atrás, salvou-a, confessou no meio da chuva: pensei que poderia te perder, isso me apavora mais que tudo. Dentro de casa, prometeu proteção. Barreiras caíram. Dias depois, na varanda, André abriu o coração: você mudou tudo aqui. Você é a presença mais viva desde que perdi minha mãe. Eu mudei por você. Toque tímido de dedos. Tenho medo, disse ela. Eu também. Mas o que sinto é maior. Conversas profundas, confissões. O irmão voltou, tentando recuperá-la para salvar a própria reputação. Lívia, pela primeira vez, enfrentou: eu escolho ficar. Liberdade conquistada. André abriu o envelope. Mostrou a carta do pai, a escritura, o colar.
Isso era para a mulher que me alcançasse. É você. Colar no pescoço dela, lágrimas de cura. Noites de conversa. Te amo, confessou André. Se isso que sinto é amor, eu também amo você. Primeiro beijo, respeitoso, profundo, selando encontro de almas. Tempo passou. Casaram simples sob o ipê. Viveram desafios juntos. A fazenda floresceu. Santarina aprendeu. O que começou como castigo virou a maior história de amor e redenção que o sertão já viu. Lívia não era mais a moça entregue. Era a dona, a companheira, a cura. André não era mais o fazendeiro solitário. Era o homem que aprendeu a amar incondicionalmente. E assim, duas vidas quebradas se tornaram inteiras, prova de que o destino, às vezes, conserta injustiças da forma mais inesperada.